Fala, moçada que gosta de aviação agrícola, tudo bem com vocês? Eu tô bem. A história de hoje não é muito feliz, mas eu estou bem. Já me recuperei e a ideia agora é compartilhar para que não aconteça com outras pessoas. Como o próprio nome do vídeo já diz, tomei calote de uma empresa aeroagrícola aqui nos Estados Unidos e vou contar agora para vocês como que foi essa experiência e o que eu aprendi com essa experiência desagradável, que, aliás, me custou $4.165. Uma das experiências mais caras que eu já tive, mas, como se diz, depois que você toma uma rasteira, é levantar, sacudir a poeira, vida que segue, bola pra frente e aprendizado, né? Para evitar que a gente caia na mesma arapuca aí. E é por isso que eu tô compartilhando essa experiência, para evitar que vocês também passem por isso. Eu comecei a safra esse ano em Oklahoma, o pessoal me pagou direitinho, trabalhei algumas semanas lá, estou agora em Illinois, terminando a safra, o pessoal aqui também paga direitinho, tá tudo certo. Mas nesse ínterim eu trabalhei lá no Texas, tem até um vídeo onde eu apareço voando um Thrush com o motor Garrett, aplicando ureia no arroz, e foi essa empresa lá que me deu esse calote. Nós terminamos a safra lá em Oklahoma, eu e meu marido, e meu sogro e minha sogra estavam lá no Texas a passeio. O meu sogro adoeceu, teve que ficar internado no hospital. E como a gente estava nesse, né, terminou a safra em Oklahoma e esperando começar a safra aqui em Illinois, a gente decidiu ir para o Texas para dar uma força para o meu sogro e para minha sogra. E nisso calhou do meu marido ver um anúncio de emprego para piloto agrícola. Essa empresa estava, como eles anunciaram, desesperadamente precisando de 2 pilotos para voar a safra ou parte da safra lá. Então calhou que a gente já estava indo para lá. E meu marido ligou e combinou, olha, então o dia que a gente chegar aí, a gente senta, conversa direitinho. Nós até combinamos na época que só eu voaria para meu marido poder ficar no hospital com o pai dele, ajudar a mãe e tudo. E aí, assim, fizemos. Chegamos lá, eu fiz um voo no avião e logo comecei a trabalhar. E fizemos os acordos, os trâmites, né, normais de porcentagem, de comissão, data de pagamento e tudo mais. E acho importante ressaltar também, eu fui muito clara o dia que eu cheguei lá, eu conversei com esse cara e falei, olha, dia tal eu preciso ir embora, porque julho começa a minha safra em Illinois, nós já firmamos um compromisso lá, e não vamos deixar o cara na mão, mas durante essas semanas que nós vamos ficar aqui, acredito que umas 4 semanas no total, eu venho trabalhar, não tem problema, e ele, tá, tudo bem, tranquilo, ele falou assim, eu já tô muito feliz que você já tá aqui para voar, pelo menos para dar uma desafogada na quantidade de serviço, porque eu tô sem piloto. E ele só virou para mim na hora ali e falou assim, olha, meu piloto abandonou o barco e foi embora, me deixou na mão. Eu nem entrei em detalhes, nem fiquei pensando naquilo, né? Enfim, falei assim, tá, eu vou, essas semanas que eu ficar aqui, eu trabalho e digo que eu tiver que ir embora, eu vou embora, mas pelo menos você já deu uma desafogada aqui, já vai ter colocado o serviço em dia. E assim fui fazendo, trabalhei na primeira semana ele me pagou. E eu já tinha reportado alguns probleminhas no avião, de GPS perdendo sinal. E aí eu reportei para ele, acredito que tinha umas 2 semanas que eu estava lá. Eu falei para ele, olha, o freio do avião não tá bom. E ele colocou o ajudante, o vulgo Badeco, né, para trocar esse freio. Eu cheguei de manhã, ele estava lá trocando esse freio, então logo em seguida eu peguei o avião e fui voar. E fiz ali uns 3 voos, estava voando ureia de uma pista de grama, decolando e pousando numa pista de grama. E graças a Deus aconteceu um episódio, mas aconteceu enquanto eu estava pousando. O avião perdeu o freio. E felizmente eu já estava em baixa velocidade, já estava com a cauda no chão, velocidade de táxi, mas eu comecei a perceber o avião engrenando e eu ali manejando no freio. E o bicho me negando nos estribos ali, que não respondia. Aí parei o avião
E liguei pro dono e falei assim, olha, tem alguma coisa muito errada, a gente precisa ver o que tem de errado. E acredito que seja no freio, porque eu já estava com baixa velocidade e o avião realmente não tá respondendo no freio só de um lado. E aí ele foi lá, mandou um mecânico lá e falou assim, realmente a gente vai ter que trocar esse freio de novo e vai demorar algumas semanas. Aí eu falei, olha, o prazo que você tá me passando pro avião ficar pronto é depois do prazo que eu já tinha te informado que eu preciso ir embora. Então não faz nem sentido eu ficar esperando aqui. Então, acho importante ressaltar que eu não deixei ele na mão. Inclusive, ele me agradeceu muito. Ele falou, não, tudo bem, eu entendo, você já tem compromisso lá. Até admiro, né, que você já tenha dado sua palavra e esteja cumprindo com ela. Você fez um excelente trabalho aqui, os clientes estão muito felizes. Então, tanto ele quanto a irmã me agradeceram, me falaram que que eu sou uma ótima piloto, que eu fiz um excelente trabalho, que os clientes estavam felizes. Então, estava tudo certinho. Eu saí de lá em bons termos com eles, como amigos, inclusive. A esposa dele falava pra mim assim, vocês são um casal tão fofo, é igual eu e o meu marido. Ai, que bom que a gente ficou amigo, quero ser amiga de vocês e tal. Às vezes no ambiente de trabalho você conhece pessoas bacanas, acaba virando uma amizade, não sei o quê. Então, saímos de lá, tudo certinho, tranquilo. E aí, enquanto eu estava arrumando as minhas coisas, empacotando as minhas coisas para ir embora, ele veio e falou assim, olha, a gente fez aquele primeiro pagamento para você, mas tem agora esses 4.100 e poucos, depois eu te mando um cheque. Eu falei, tá. Esse foi um dos meus grandes erros, mas depois a gente vai falar de cada um desses erros e de como preveni-los. Aí eu vim embora para Illinois e fiquei esperando o bendito do cheque chegar. E nada do cheque chegar. Aí eu cobrei dele, porque desde que eu cheguei lá eu conversei, foi com ele. Tudo que eu tratei e combinei foi com ele. Ele que me entregava os mapas, era ele que me falava o que era o serviço, se era ureia, se era líquido, enfim. Eu estava lidando com ele. Aí quando eu passei uma mensagem para ele, falei, olha, o cheque não veio, será que extraviou? O que aconteceu? Ele falou, essa questão de dinheiro aí você tem que ver com a minha irmã. Então eu já vi que ele começou a recuar dali. E logo ele trocou o telefone, enfim, eu já não conseguia mais contato com ele. E ele me passou o número da irmã dele e falou assim, a respeito de dinheiro você trata com ela. Aí eu já achei estranho, mas tá. Aí mandei mensagem para ela e ela falou assim, tá, eu vou te mandar o cheque logo. E aí passaram-se mais algumas semanas e nada do cheque aparecer. Então eu saí de lá no final de maio, passou junho, julho eu cobrei de novo e nada desse cheque. Quando foi agosto eu cobrei de novo. Agosto eu já não conseguia mais contato com ele. E ela virou pra mim e falou assim, aliás, ele já tinha me falado antes, eu acho que a empresa tá quebrando e não sei o quê. E ele começou a falar de um jeito como se ele não tivesse nada a ver com aquela empresa. A empresa é dele, da família dele, eles herdaram do pai. E ele começou a falar como se... Ele falou, eles. Então ele já tava falando assim, eles. Eles estão decretando falência. A Receita Federal tomou tudo deles. Então ele começou a falar de um jeito como se diz, eu não tenho nada a ver com esse peixe, entendeu? Não tem nada a ver com essa bucha. E aí fui falar com a irmã e ela falou assim, realmente a gente tá com tudo penhorado pela Receita, estamos encerrando as nossas operações e eu estou vendendo algumas coisas, vendendo peça, vendendo asa de avião, vendendo trem de pouso e... assim que eu vender essas coisas, eu vou pagar as pessoas. Eu falei, tá, mas a gente precisa estipular uma data, porque ela, pessoa física, eu sei que ela tem grana, ela tem dinheiro. E ela falou assim, olha, eu não vou estipular a data. Eu falei, tá, você não quer começar a me pagar aos pouquinhos? Porque eu tô precisando do dinheiro, ainda tô esperando começar a safra aqui e tal. Ela falou assim, não, eu não vou te mandar nada picado, eu vou... vender essas peças, acredito que até no final de agosto, é isso mesmo. No final de agosto eu já esteja com dinheiro para te dar os 4.165. Aí esperei o final de agosto. Acho que era agosto de Deus, né? Agosto do acaso que ela estava falando.
e nada desse dinheiro. Quando foi início de setembro, que era até Dia dos Trabalhadores, eu cobrei de novo. Aí o irmão, já tinha sumido do mapa, e ela veio com o mesmo discurso. Não tenho dinheiro, não tem como te pagar. Eu falei, tá, mas e aí, qual que é o acordo? Ela falou, não tem acordo, não tem dinheiro, acabou, fechamos as portas. Gente, eu fiquei com muita raiva na hora que ela me falou isso. Eu tenho um temperamento, como é que eu vou dizer? Não vou dizer que é explosivo, mas eu não sou uma pessoa pacata. Então eu tenho um temperamento que, quando eu escuto um trem desse, meu sangue ferve. E eu tenho vontade de ir lá, eu vou falar a verdade, dar na cara da pessoa mesmo. E falar assim, olha, você não tem vergonha? E falei pra ela em bom tom, eu falei, olha, é uma vergonha o que você tá fazendo. Aí eu fui descobrir, depois, que eles já tinham fama de caloteiros, que eles estão devendo muito na praça. Inclusive, eles não estavam pagando os ajudantes, os badecos. E aí, eu fui descobrir que o piloto que ele tinha me contado, que deixou ele na mão, que abandonou o barco no meio do caminho, era exatamente por isso. Porque esse piloto descobriu que os ajudantes não estavam recebendo salário e ele falou assim, bom, o próximo a ficar na mão serei eu. Então, antes que eles me deixem na mão, eu vou embora. E foi assim que esse cara saiu de lá. E era por isso que aí a gente começa a juntar as pecinhas, né? As coisas começam a fazer sentido. É por isso que ele estava desesperadamente, como ele mesmo falou, precisando de piloto. Então, foi uma situação muito chata, que eu fiquei com muita raiva, falei poucas e boas para eles dois, mandei mensagem para ele no Facebook, falei, olha, vocês deviam ter vergonha na cara de vocês, o que vocês estão fazendo é muito feio, isso é baixo, é desumano, colocar as pessoas para trabalharem para vocês, quando vocês já não têm nem intenção de pagar, e enfim, falei poucas e boas. E agora eu, Juliana, já entendo comigo mesma que eles realmente não vão me pagar. Mas, né? Enfim. E aí eu comecei a pensar, porque eu acho que tudo na vida a gente tem que, de uma certa forma, ver se a gente tem alguma responsabilidade ou o que a gente poderia ter feito melhor ou ter feito diferente para que as coisas tomassem um rumo melhor. E não adianta ficar chorando sobre o leite derramado, né? Então, eu sentei e falei assim, poxa, o que eu poderia ter feito para não ter tomado esse calote? Então, uma das primeiras coisas que eu vou ressaltar, que eu acho que é importante, é a gente chegar na empresa de uma maneira respeitosa, profissional e sair dessa maneira. Isso eu fiz. Entrei lá pela porta da frente, saí pela porta da frente, em bons termos com todo mundo. Não saí brigada, não fiz nenhuma atrapalhada, não apliquei em área errada, nada. Tanto que eu tenho mensagens escritas, tanto dele, do cara que é dono da empresa, quanto da irmã que é dona, os dois me falando, muito obrigada pelo trabalho que você fez pra gente. Vocês não puderam ficar a safra toda, mas o que você fez aqui já adiantou demais o nosso serviço. Pelo menos a gente pôde atender os nossos clientes nesse período e a gente te agradece muito por isso. Isso foi antes deles, né, rasgarem o verbo que eles iam me dar um calote mesmo. Então, até então, eles estavam super amiguinhos, super cordiais. Foi quando eu comecei a apertá-los e falei assim, olha, eu preciso de uma data, eu preciso desse dinheiro. Mas tudo com muita educação. Eu perdi a linha, digamos assim, eu falei algumas verdades para ele e para ela, depois que ela falou, não tem data, não tem dinheiro, não tem nada, acabou. Foi aí que eu, como se diz, soltei os cachorros, porque eu também não tenho sangue de barata. E aí eu comecei a pensar. Então, eu cheguei a algumas conclusões que eu vou dividir com vocês agora. Primeiro, eu vou falar para vocês o que eu fiz e o que eu não fiz. Uma coisa que eu fiz quando eu cheguei lá, e eu aconselho a todo mundo fazer, chega e combina qual vai ser a sua comissão, assina um contrato, firma, né, acorda ali, faz um acordo de quando é o pagamento, se eles vão pagar parcial, se vai pagar integral, porque algumas empresas pagam
um mínimo ali de 2 em 2 semanas ou uma vez por mês, seja, cada empresa é diferente. E algumas no final da safra pagam todo o restante. Outras empresas já pagam de cara, por exemplo, se eles pagam de 2 em 2 semanas, o que você voou naquelas 2 semanas, eles vão te pagar ali naquele prazo e assim por diante. Então, primeira coisa que eu fiz e aconselho todo mundo a fazer, deixe bem claro os termos financeiros, comissão, data de pagamento. Se você não puder ficar a safra toda, avise, não deixa ninguém na mão. Que mais? Enfim, tem empresa que oferece alimentação, oferece estadia, hotel, alojamento. Perguntem sobre essas coisas e deixem as coisas claras. Isso eu fiz e é graças a isso que eu tenho hoje documentos e coisas para provar que eu trabalhei para eles. A segunda coisa, fiquem atentos aos sinais. Eu comi, digamos assim, que eu comi bola nessa parte aí, por quê? Quando ele me falou, o piloto que eu tinha sumiu, me abandonou no meio da safra, até mesmo para não ficar entrando em fofoca ou, né, ficar ali com diz que me disse, eu não perguntei para ele por quê ou quem era. É lógico que ele não iria me falar. Mas se eu soubesse quem era o cara, eu poderia perguntar para ele. Claro, né, de uma forma tranquila, falou: "Olha, eu tô voando para fulano, eu sei que você voou aqui, ele é tranquilo, a empresa é boa, manutenção, paga direitinho". Então, na hora eu não atinei de fazer isso. Então, fiquem atentos aos sinais de manutenção ruim, é um péssimo sinal. Pagamento atrasado é um péssimo sinal. E qualquer coisa que você veja como sinal de desonestidade, já fica com o pé atrás. E se for realmente o caso, já saia fora antes que o seu prejuízo seja maior. Então, eu dei bobeira um pouco aí nessa parte. E aí eu já entro numa outra parte que praticamente anda junto com essa daí, converse com as pessoas. Da mesma maneira que a empresa quer saber quem você é, quer saber os seus antecedentes, quer pedir referência, você também pode ir atrás de informações a respeito da empresa. Converse com quem já voou lá, com quem trabalhou em solo, seja mecânico, seja ajudante, seja pessoal do escritório, enfim. Procure saber o histórico da empresa e das pessoas também. Hoje em dia a gente tem internet, tem grupo em rede social, todo mundo se fala. Então, acredito que seja, de uma certa forma, até fácil conseguir informações. E eu não fiz isso. Então, foi outra bola fora que eu dei. E eu poderia ter ido nos meus grupos ali, no Facebook, enfim, e perguntado: alguém já trabalhou para esse cara? Você conhece esse cara? Paga direitinho? Como é que não é? Mais cedo ou mais tarde eu ia descobrir alguma coisa. E de fato, eu fiz uma postagem no Facebook depois que o calote estava consolidado e anunciado. Eu postei no Facebook e aí muita gente veio falar comigo. Alguns comentaram no próprio post, outros vieram me falar no privado. Realmente, eles têm fama de caloteiro, eles estão devendo um monte na praça. E, enfim, aí a coisa foi, né, aparecer. Quanto mais você mexe, vai só, como se diz, desenterrando os defuntos ali. E foi a hora que caiu a minha ficha mesmo, que eu falei assim: poxa, eles não vão me pagar. A outra coisa guarde, isso eu fiz, tá? Graças a Deus. Guarde provas, mensagens, log de GPS, mapa, ordem de serviço, tudo que você tem em seu poder, o que você possa manter em seu poder, o que você não puder, faça uma cópia, tire uma foto ali do mapa, enfim, da ordem de serviço, até mesmo para você controlar o quanto que você está fazendo de dinheiro, o quanto que você tem que receber, e também, claro, para servir como prova caso você precise tomar alguma medida judicial no futuro. E foi isso que me ajudou. Hoje eu tenho os logs do GPS, eu tenho foto de mapa, eu guardei todas as conversas que eu tive com ele e com a irmã. Então, tá muito fácil de provar tudo que eu falei, tudo que eu tô falando aqui. E, por fim, meu último conselho tomou calote? Tome as suas providências. Isso também eu fiz
Eu procurei saber que nos Estados Unidos tem um órgão que é bem parecido, digamos assim, a grosso modo, com o Ministério do Trabalho no Brasil. Então eu fiz um reporte, preenchi um formulário, você coloca o nome da empresa, nome dos donos, nome do gerente, endereço deles, telefone, você coloca quanto que eles ficaram te devendo, se era comissão, se era pagamento, enfim, você coloca todas as informações ali, manda para esse órgão do governo, e aí você dá início a um processo trabalhista, digamos assim. Então, esses são os meus conselhos, esse é o aprendizado que eu tive dessa história. Conversando com outras pessoas, eu vi histórias absurdas. Teve um colega aqui nos Estados Unidos que ele veio me falar que tomou calote de uma outra empresa de $80 mil. Acredito que ele recebeu parte do dinheiro depois, mas não conseguiu receber tudo. Ele teve que entrar na justiça, teve que botar advogado. Aí fizeram um acordo para ele receber o pagamento em 10 anos. Passaram-se 5 anos, me parece, o cara parou de pagar. Então acredito que ele recebeu ali metade do dinheiro ou um pouco menos. Então, assim, hoje, depois que passou a minha raiva, depois que caiu a minha ficha, e eu falei assim, bom, eu vou simplesmente absorver essa experiência e usar no meu futuro aí, claro, compartilhar com as pessoas. Eu percebi que, digamos assim, dos males o menor, né? Poderia ter sido um prejuízo muito maior, e graças a Deus não foi. Acredito até que essa história do freio veio a calhar para que eu parasse de voar avião e não ficasse ali trabalhando de graça para eles por mais algumas semanas. E certamente para me prevenir de no futuro cair na mesma situação com alguma outra empresa. E nós pilotos principalmente, a gente precisa ser uma classe mais unida, a gente precisa se falar. Eu não tô falando de maledicência, de fofoca, de ficar fazendo calúnia ou difamação com os outros gratuitamente, mas a gente precisa ter esse equilíbrio, essa sabedoria de às vezes chegar para um colega e falar, olha, você tá indo trabalhar para fulano? Ele não me pagou, não sei se agora a empresa tá melhor, se eles estão colocando a casa em ordem, mas fica atento. Ou a manutenção não é muito boa, não sei se eles mudaram de mecânico, mudaram de oficina, fica de olho. A gente pode, dentro da legalidade, né, e dentro da ética, compartilhar informações que às vezes vai salvar a vida financeira ou até a vida mesmo de alguém. E melhorar, né, o nosso ambiente de trabalho aí no nosso meio. Então essa foi a minha experiência, é uma experiência muito chata, a gente passa um tempo ali, né, remoendo, fala assim, poxa, quantos dias eu levantei cedo, fui trabalhar para esse cara. Esse cara, inclusive, tinha dias de estar ventando muito, muito mesmo, e eu falar para ele, olha, tá ventando muito. E a resposta dele para mim era sempre, se você não for voar, eu vou ter que chamar outro piloto, porque a gente precisa fazer esse serviço, e é sólido, e não tem problema de deriva, e não sei o quê. Então ele tava sempre dando uma forçadinha ali, e eu falava para ele, olha, a gente precisa pensar também na segurança, não é só questão de deriva. Deriva não é o único problema da aviação agrícola, né? Quisera a gente que fosse. Se fosse, estava fácil de resolver. E, na verdade, ele estava blefando. Depois eu contei isso para um colega até falou para mim, Juliana, se você tivesse falado não, que você não iria voar porque estava ventando ou porque estava qualquer outra coisa, ele não ia ter ninguém para colocar no seu lugar, porque ele já não paga as pessoas há muito tempo. Eles estão devendo para todo mundo na praça. Então, graças a Deus, hoje, a empresa deles, eu falo graças a Deus porque evita deles darem mais calote, né? A empresa quebrou, tá fora do mercado, tanto a empresa de agrícola quanto a de manutenção, e acredito que isso seja providência divina para evitar que eles causem mais prejuízo para as pessoas e continuem colocando gente para trabalhar de graça para eles. Então essa é a minha experiência, esse é o meu aprendizado que eu vim aqui compartilhar com vocês. Me custou um pouco mais de $4 mil, como eu falei, mas tá aí de graça para quem quiser né, usar essa experiência. Dizem que a experiência é um farol voltado para trás, então que o calote que eu tomei possa servir como experiência e iluminar o caminho de outras pessoas que estão vindo por aí. E claro que a gente pode estar sempre aprimorando, mas acredito que essas dicas que eu dei aqui já sejam um bom começo para evitar que outras pessoas passem pelo que eu passei. Obrigada por terem assistido.
Boa safra para quem estiver voando, para quem não estiver aí, bom descanso, voem com segurança. Um abraço, um beijo e um queijo. Até a próxima.